Oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Alice e esse é o Ali aqui e hoje a gente vai falar sobre Duna parte 2. Então se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreve aqui embaixo e deixa seu joinha nesse vídeo. Duna parte 2 acabou de chegar aos cinemas e promete continuar a história lá do primeiro filme, que é Duna parte 1, obviamente. Esse filme vai adaptar um dos mais clássicos livros de ficção científica pelas mãos de Denis Villeneuve, que já dirigiu outros filmes de ficção científica. Queria muito sentar pra conversar aqui com vocês. É tipo assim, faz um chazinho, pega um bolinho, vamos bater um papo, que esse vídeo vai ser um grande papo, porque desde que eu assisti Duna, já faz uns 2 dias, eu não consigo parar de pensar sobre esse filme. E eu sinto que eu vou ter uma experiência e eu vou conseguir transmitir pra vocês a minha experiência de uma forma que talvez muitas pessoas vão se identificar. Porque eu sinto que lá na época de Duna parte 1, fiquei com muito receio de compartilhar a minha opinião aqui no YouTube e tudo mais, porque afinal de contas, Duna parte 1 foi um filme extremamente aclamado pelo público, pela crítica, levou vários Oscars, inclusive no ano que foi lançado, né, no ano que concorreu. E obviamente é uma produção enorme, milionária, bilionária, trilionária talvez, com um elenco maravilhoso, com um diretor que eu admiro demais, que eu gosto muito dos outros trabalhos dele, inclusive, e que entende muito sobre ficção científica. Duna é uma adaptação difícil de ser feita, porque é um livro complexo, é uma história complexa, né, cenários grandiosos, realmente assim, é o auge da ficção científica aqui. Eu tinha poucas expectativas e elas realmente não conseguiram entregar, né. O primeiro filme, ele é muito bonito, a fotografia é maravilhosa, e se tem uma coisa que o Denis nunca erra, é na direção. Ele dirige muito bem, dá pra ver o tipo de cuidado que ele tem, principalmente considerando os cenários gigantescos que a gente vê em Duna. Então, obviamente, a gente tinha isso lá no primeiro filme, e quando o filme termina, a minha sensação é um grande tédio. Pra falar bem falado, assim, né? Isso me deixou sem saber o que esperar do segundo filme. Não que eu achasse que o segundo filme ia ser como o primeiro, porque eu sinto que quando a gente olha o primeiro e quando a gente olha a estrutura que foi construída, ali a gente tem Duna parte 1 e logo no final o filme acaba com ele anunciando já Duna parte 2, porque aquele filme, ele não tem sentido existir sem um segundo filme. E obviamente, isso é um estilo, é um jeito de você fazer um cinema, é um jeito de você fazer um filme. Quando a gente pensa hoje em dia em franquias de muito sucesso, a gente tem filmes que obviamente tem parte 1, parte 2, mas que na maior parte das vezes, o filme, ele, mesmo que a parte 2, a continuação, a sequência já esteja planejada, aquele filme, ele precisa funcionar sozinho. E não é que necessariamente eu acho que o Duna parte 1 não funciona sozinho, eu acho que ele funciona, ele existe, inclusive, e ele foi muito aclamado por N questões, né, que eu acho que só o fato dele estar ali, construir aquele cenário, botar aqueles atores ali, criar aqueles personagens, tudo isso já é um mérito muito grande por conta da grandiosidade de Duna. Mas, sinceramente, não conversou comigo, né, eu senti que, conhecendo o trabalho do Denis Villeneuve, conhecendo o trabalho desses atores e conhecendo o potencial de Duna, eu sinto que aquele filme, ele quase chegou lá, né? E obviamente a gente tem várias sensações do filme ser um filme bem incompleto, porque ele termina, no momento que a história vai engajar, ele termina, só que você já assistiu quase 3 horas de filme. Ele é um filme extremamente contemplativo e que particularmente não é o tipo de filme que eu gosto, mas assim como a gente já imaginava naquela época, ele é um filme que está construindo um caminho para que Duna parte 2 possa existir, e ele é exatamente isso. Então assim, eu continuo não sendo fã do primeiro filme, mas eu acredito que ele cumpriu o seu propósito, eu já acreditava isso naquela época, que ele cumpriu o seu propósito de entregar esse caminho construído para abrir espaço para o segundo filme existir. E aí eu sinto que o grande desafio era o Denis Villeneuve ter uma visão concreta dessa história que ele queria contar, a ponto de que ele construiu o caminho com aquele primeiro filme, só que aqui ele tem que entregar, né? Tipo assim, ele poderia continuar na vibe do primeiro filme, e eu acho que não teria nada de errado, eu só concluiria que essa adaptação de Duna e, enfim, essa história de Duna não seria pra mim. E aqui ele elevou o patamar e ele chegou exatamente aonde eu acreditava que ele tinha potencial de chegar, mesmo só com o primeiro filme, e eu acredito que ele conseguiu fazer isso, e finalmente eu deitei para Duna. Na parte 2 de Duna, a gente vai encontrar o Paul Atreides. Depois do massacre da família dele, o Paul e a mãe dele vão se juntar a uma tribo de Fremens, que é a tribo da Zendaya, né, então da personagem dela. E aí, ele vai começar a tentar entender quais são os próximos passos. Então, esse segundo filme, ele vai girar muito em torno da construção do Paul Atreides como o grande Messias, né, o grande profeta ali daquele momento, daquele espaço e daquelas pessoas. Então,
Então, ele é um filme de ficção científica que vai trazer várias discussões relacionadas à religião, relacionadas à guerra, né, ao poder, à troca de poder e à mudança de poder e tudo mais. E dentro disso, ele é um filme que ainda assim tem um ritmo bem diferente de outros grandes blockbusters que a gente vê por aí, e eu acho que isso é algo que o Denis Villeneuve sabe fazer muito bem, porque é a construção da expectativa daquilo que você tá assistindo e que vai te levar para um universo que ainda assim é complexo e ainda assim tem muitas ramificações, porque afinal de contas a gente tá ali com o Paul, com os Fremens, com toda aquela dinâmica, então a gente vai conhecer a cultura deles, a gente vai entender mais de algumas coisas que acontecem ali no deserto, né, e o próprio Paul vai se submeter a aprender mais dos costumes dele, a provar, pode estar ali naquele local, né, que ele pode participar daquilo, e que eu acho que esse é o ponto. Ele chega ali e ele não quer ser o Messias, ele não quer ser o escolhido, ele quer ser uma outra pessoa, e aí a gente vai vendo como, independente do que ele quer, o destino vai continuar empurrando ele para o caminho que ele precisa seguir. Então ele é um filme que vai trazer essas discussões. A Shani, que é a personagem da Zendaya, e o Stilgar, que é o personagem do Javier Bardem, vão ser dois contrapontos muito importantes dentro dessa história, porque a Shani é completamente cética e ela não acredita que o Paul Atreides seja o profeta, seja esse Messias que eles estavam esperando, né? E ela fala bastante sobre isso. Enquanto que o Stilgar e vários outros que estão ali com eles são devotos, acreditam no Messias e enxergam os sinais que estão sendo dados pra ele, né? Então, assim, eu diria que pelo menos a primeira hora desse filme é um filme de, vamos lá, 2 horas e 45. Então, a primeira hora desse filme, ela é uma hora de construção de história. Mostrar tudo aquilo que a gente precisa, todas aquelas peças que a gente precisa entender pra estar dentro daquela história. E eu acho que, assim, apesar dele ser um filme que, como eu falei, eu não consegui parar de pensar sobre, ele não é um filme tão fácil de assistir, né? E eu acho que esse não é um problema, necessariamente. Então, obviamente, quando você vai sentar ali, ele não necessariamente vai ser aquele filme que você senta, assiste 3 horas e fala, ai, nem senti a hora passando. Você sente, porque é um bombardeio de informações, de personagens, de intriga política, que tem bastante, né? De questões intrínsecas ali a toda aquela história, que eles vão tentar entregar pra você. Então a gente tem tudo isso dentro dessa história, e essa primeira hora, ela é a colocação dos bloquinhos na pirâmide que a gente vai formar com Duna Parte 2, né? E aí eu acho que, olhando dessa forma, eu diria que Duna Parte 1, ele é um bloquinho de toda essa formação, porque tudo que a gente entende em Duna Parte 1 não é resumido em Duna Parte 2, mas se une a apenas uma parte do que a gente vai ver nesse segundo filme. E aí ainda tem várias outras coisas, várias outras nuances, várias outras questões, vários outros personagens e dinâmicas que precisam ser explicados para formar todos os bloquinhos que vão fazer a base da pirâmide dessa segunda parte de Duna. E aí a gente vai conhecer a cultura dos Fremens, a gente vai ver cenas de ação muito fodas, que eu acho que é algo que com certeza se destaca nesse filme. Então a gente tem desde, por exemplo, o Paul do Timothée Chalamet, né, dominando lá um verme da areia. A gente tem cenas de planos intrínsecos para eles conseguirem destruir, né, toda a produção da especiaria, a coleta da especiaria, que a gente sabe que estava com a outra família, que é uma família que está diretamente atacando não só a casa Atreides, mas também toda a cultura dos Fremen, todos os Fremen de uma forma geral, né, e todas as pessoas que povoam ali Arrakis, e que está diretamente conectada com a casa Harkonnen, que seria então, eles foram muito parte dos grandes vilões do primeiro filme. Então, eles continuam ali presentes, e é ali que a gente também vai conhecer o personagem do Austin Butler. Eu vou chegar nesse assunto em breve, porque tenho muitas coisas a dizer sobre ele. E que a gente vai ver também uma certa dificuldade dos Harkonnen de bater de frente com os Fremen e bater de frente com esse tal profeta, que ninguém sabe quem é, porque eles acreditam que a casa Atreides foi completamente dizimada, mas eles estão errados. Enquanto tudo isso acontece, a gente também vai ter a jornada da personagem da Rebecca Ferguson, que é a mãe do Paul Atreides, em se tornar uma reverenda mãe e estar conectada muito com essa parte religiosa da história. Eu confesso que essa foi a minha parte menos favorita. Eu sou muito mais jornada do próprio Paul Atreides e da dinâmica que a gente vê ali acontecendo. Então a gente vai ter aí toda essa construção. Essa seria a primeira 1h30 do filme. Então é isso que eu tô falando pra vocês. Ele é um filme denso, e eu acho que não tinha como a gente esperar nada além disso, então isso sinceramente não me surpreende, e eu fui preparada pra esse filme denso. Mas
Mas eu acho que dentro de tudo que a gente tem e dele ser um filme denso, atos, então obviamente o filme tem os seus atos ali divididos, mas não necessariamente essa divisão específica, mas sim um ritmo muito bom. Um ritmo muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. Então a gente tem vários altos e baixos, a gente tem várias pequenas histórias que vão se encerrando, né? Então ao mesmo tempo que a gente tá vendo essas pequenas vitórias do Paul Atreides ali com os Fremen, dele assumindo um novo nome, né? Dele entendendo os costumes deles e dele provando que ele pode fazer parte daquilo ali, que ele quer lutar ao lado deles, a gente tem os Harkonnen tentando bater de frente com isso, né, com esses ataques constantes, o Imperador tentando, né, manter ali o impacto que ele tem e tentando manter o controle que ele tem sobre tudo que tá acontecendo. A gente tem a personagem da Florence Pugh tentando criar ali as intrigas políticas pra entender aonde eles vão, e aí a gente tem o personagem do Austin Butler, que eu acho que aparece depois de 1h30 de filme, o que é muito bizarro e que obviamente funciona muito bem pra essa história, porque a questão é você ir introduzindo os personagens aos poucos e mostrando qual é o papel deles ali naquela história. O Austin Butler, ele está absolutamente reconhecível. Eu acho que a coisa mais chocante de Duna pra mim talvez tenha sido eles terem deixado o Austin Butler feio, porque esse homem é absolutamente tudo. E aqui nesse filme ele vai ser o Feyd Rautha, que é esse general, ele é esse cara que vai então tirar um pouco o Rabban do lugar ali de comandar os Harkonnen pra conseguir combater, né, os Fremen que estavam atacando então as produções deles da especiaria e tudo mais. E a gente vê que esse é um cara psicótico, psicopata, né, isso é falado sobre ele inclusive, e que, enfim, ele é controlável, tem toda uma história ali que é construída, né, pra explicar como ele funciona, qual é a cabeça dele. A gente vê uma cena de batalha que eu acho que talvez seja uma das cenas visuais mais absurdas que eu já vi no cinema, porque a coloração dessa cena, a fotografia dessa cena, a tensão de tudo que tava acontecendo e, né, o personagem, o Feyd Rautha ali no meio, lutando com esses caras, e ele é extremamente sanguinário, né? Então tem toda essa construção e ele é terrível, ele é assustador. E obviamente esse filme ele vai culminar ali num grande clímax, que é uma grande guerra. Isso me remeteu muito a um grande ataque à Casa Atreides lá do primeiro filme, né? Então a gente tem esse momento que eu acho que é muito chocante, completamente deixa a gente embasbacado quando a gente tá assistindo, porque são cenários gigantescos, milhares de pessoas, uma grande guerra acontecendo, né? Eu acho que me remeteu a cenas que me marcam há muitos anos da Grande Guerra de Senhor dos Anéis, por exemplo, porque a gente sabe que tem esse impacto visual, né? De 300 também, por exemplo, que é sempre esses momentos. E eu acho que o que me impacta muito em relação ao Denis Villeneuve como diretor é o fato de que ele consegue, em um mesmo filme, fazer uma cena gigantesca dessa, né? Eu acho que, assim, sem precedentes, com naves enormes e milhares de pessoas e várias micro batalhas acontecendo em vários lugares diferentes. Ele consegue fazer isso de uma forma visualmente impactante, muito bonita, que obviamente não é confusa. Eu não achei confusa, né? Mesmo com todas as milhares de coisas acontecendo, a gente vai vendo os dominós caindo para que essa cena de batalha consiga se desenrolar da forma com que ele quer. E ao mesmo tempo, quando a gente pensa em cenas fechadas, em cenas menores de personagens, a gente tem também um cuidado gigantesco com o que ele tá usando ali visualmente, com as estratégias dele de contar aquela história. Então, eu acho que é um negócio que é o tipo de filme que mesmo quando você tiver uma cena com dois personagens, essa cena vai ser cuidadosamente colocada ali daquela forma, com uma fotografia absurda pra contar aquela história. E quando você tem uma cena onde você tem milhares de personagens, ele também vai ter esse cuidado total. Então, assim, é a prova, acho que nem precisava disso, né? Mas é mais uma prova de que o Denis Villeneuve com certeza é um dos maiores diretores da nova geração, dessa geração dele. Nova geração não, né? Mas dessa geração dele, ele é um dos maiores diretores e ele já tem uma filmografia que prova isso de novo, porque existe isso e existe essa pegada dele, né, nos filmes que ele dirige, essa personalidade que ele coloca ali naquilo que ele tá dirigindo. E aqui nesse filme ele se superou. Sinceramente, eu acho que se eu fosse ele, tivesse feito um filme desse
visse, eu não ia nem saber o que fazer da minha vida depois disso, entendeu? De tão grandioso e magnífico que é o trabalho de direção que ele fez com esse filme. Isso sem falar na trilha sonora, que é maravilhosa, assim, se vocês tiverem a oportunidade de assistir em um cinema muito bom, um IMAX, se possível, mas eu sei que essa não é a realidade de muitas pessoas aqui no Brasil, mas num cinema muito bom, com um sistema de som muito bom, o impacto disso é uma parada de outro planeta, tipo assim, é um negócio de maluco o que ele faz com essa trilha sonora, o jeito que a trilha carrega o filme, o jeito que ele traz o impacto pra tudo aquilo, é um negócio de maluco. Sinceramente, esse filme é um negócio de maluco e eu não consegui parar de pensar nesse filme até agora, é isso que eu tô falando pra vocês. Inclusive, já vou assistir de novo. Gente, eu saí do cinema, depois de assistir Duna 1, pedindo pelo amor de Deus que eu não queria ter passado por aquilo, entendeu? Foi uma leve tortura pra mim, que o filme é lento, o filme é angustiante num sentido contemplativo demais e não é o meu tipo de filme. Esse filme aqui, ele tem a essência do primeiro e a personalidade do primeiro em vários momentos, mas ele é um filme que vai te levar, vai te entregar, vai te colocar, meu Deus do céu. E ele é um filme que tem um grande clímax e que obviamente encerra e você fica tipo, beleza, e agora? Já quero assistir a parte 3, que graças a Deus, inclusive, ele já tá escrevendo e aí a gente deve ter novidades da parte 3 em breve, né? Diria assim, porque acredito eu que Duna, assim como o primeiro, vai ser um grande sucesso mais uma vez e com certeza também vai fazer a rapa nas premiações. Agora falando um pouquinho mais sobre personagens específicos, né? O Austin Butler, como eu já falei pra vocês, ele me, assim, impactou demais, né? O personagem dele é terrível, é assustador, é grotesco, né? E obviamente essa é a ideia desse personagem. E aí a gente tem um embate, né? Entre ele e o Paul Atreides no final do filme. Cara, é uma cena de luta surreal, tá? Surreal. Tanto os dois estão muito bem, assim, claramente muito bem dirigidos, claramente muito confortáveis ali naquele momento, mas é uma luta daquelas que vai deixar você com as mãos doendo, de apertar, de nervoso, de angústia, né? Eu não li o livro, então não sei o que ia acontecer e pra mim, com a construção de tudo aquilo que a gente viu, qualquer coisa poderia acontecer. Se o personagem do Austin Butler, o Phage Rauta, tivesse ganhado essa luta, eu teria acreditado. E se o Paul Atreides tivesse ganhado essa luta, eu teria acreditado. E obviamente o Paul ganha essa luta no final, é uma parada sinistra que eu estou ansiosa pra ver de novo, porque eu preciso, entendeu? Eu preciso reparar tudo que aconteceu, que é uma luta tão intensa que dá a sensação de que você não consegue processar tudo que tá acontecendo na sua frente. É uma parada de maluco, assim, uma parada de maluco. Depois que ele vence o Phage Rauta, ele, né, tem o poder em relação ao imperador e ao invés de matar, ele casa, né, vai casar com a filha dele, e aí a gente tem a jornada da Shani, que agora vai começar a se distanciar do Paul Atreides, né, porque aqui nesse filme a gente teve um grande ponto de romance ali entre eles, que vai construindo os dois personagens, e a gente vai vendo o quanto o Paul no começo ele tá querendo se distanciar do que ele acredita que é esse destino e esse futuro dele, e a Shani acredita que ele consegue fazer isso, e lentamente ele vai cada vez mais caminhando para exatamente esse momento e para manter essa profecia, né, pra seguir a profecia e tudo que vai acontecendo. Então, o relacionamento deles nesse filme é extremamente importante, é uma parte muito relevante pra história do filme, né? E é um romance muito bonito. O Timothée e a Zendaya, eles têm uma química muito legal de assistir e a gente tem cenas muito bonitas entre eles, né? Que eu acho que vão mostrando essa conexão que eles têm e, enfim, e criando realmente essa aura em volta do relacionamento deles. E que agora eu fico nessa, né? E agora? Né? A gente sabe que a Shani vai partir pra uma outra jornada e vai seguir ali pra algo que vai distanciar ela do Paul e, né, desse embate que ele vai ter com as outras casas. Ai, que me deixa só muito nervosa. A personagem da Florence Pugh, né, a princesa, eu acho que ela é uma grande narradora dessa história nesse segundo filme. Ela aparece em vários momentos e a gente vê, inclusive, ela fazendo parte das articulações políticas e religiosas que a gente tem ali no filme, mas ela não tem um grande destaque, mas eu acredito que assim como no primeiro filme a Zendaya apareceu por 2 minutos e depois ela, obviamente, tem muito mais destaque nesse filme, a Florence Pugh também deve caminhar pra isso. E uma outra pessoa que também deve caminhar muito pra isso é a Anya Taylor-Joy, que apareceu de
surpresa ali, né? Não foi uma surpresa 100%, porque ela já tinha aparecido em uma das premieres de Duna que rolou enquanto eles estavam divulgando o filme. E aí saiu essa notícia de que ela estava no filme e tudo mais, né? A identidade dela, a personagem que ela faz, tudo isso ainda era muito escondido. E aí, finalmente, a gente descobre que então ela é a irmã do Paul Atreides, né? Que está na barriga da mãe dele e que conversa, e que fala, e que com certeza também vai ter um grande impacto. E aí também fico nessa de esperar que a Anya Taylor-Joy possa aparecer mais. E aí eu achei engraçado a diferença entre o primeiro filme, que a gente imaginava que a Zendaya não ia ter uma participação tão grande, e ainda assim ela tava lá na promoção do filme, lado a lado com o Timothée, e aqui nesse filme em que eles esconderam uma participação pra evitar talvez algo parecido com o do primeiro filme, mas ainda assim, né, a gente também tinha um time muito forte de divulgação com os 4, que não necessariamente são os 4 protagonistas, mas que obviamente tem um poder muito grande, né, porque são nomes muito fortes em Hollywood, que é a Florence Pugh, o Austin Butler, o Timothée e a Zendaya. Tudo em relação a esse filme me impactou demais, desde essas histórias de personagens até os cenários maravilhosos, até as cenas de ação, que, gente, eu vou ficar pensando nelas muito tempo. Aquela cena que o Paul e a Shani estão ali pra explodir um dos helicópteros, e aí a gente tem uma cena de ação muito foda, que eles estão escondidos, e daí o helicóptero tá vendo eles, e aí o Paul vai fazer uma estratégia pra ela conseguir atacar o helicóptero, e ele sai correndo, e aí a sombra, não sei o que. Cara, Deus do céu, o que é aquilo? O que é aquilo? Como é que o Denis Villeneuve faz isso? Tipo assim, segue a vida dele. Não consigo lidar. Tipo assim, eu terminei esse filme e falei, meu Deus do céu, tipo assim, surreal, gente, surreal. Puta merda, entendeu? É um filme que entregou visuais, entregou trilha sonora, entregou intriga política, entregou romance, entregou tudo. É um filme de ficção científica realmente assim. Quando as pessoas estavam falando, é o maior filme de ficção científica da história. Cara, talvez seja mesmo, entendeu? Talvez seja mesmo. E aí, enfim, né? O que diabos Denis Villeneuve vai fazer nessa parte 3? Porque, pelo amor de Deus, é um negócio surreal. E ter uma sequência pra isso vai ser foda. Mas assim, Denis Villeneuve é um cara foda, então eu tenho fé, né? Assim como eu tinha fé de que a parte 2 realmente poderia ser tudo isso, eu tenho fé de que a parte 3 pode também superar expectativas. Mas esse filme aqui, ele é história. E é muito surreal a gente viver e assistir essa história acontecendo. Eu fico impactada toda vez. Sei lá, falei muitas coisas, não sei se falei coisa com coisa, mas como eu falei pra vocês, ia ser um papo, né, um cafezinho aqui entre a gente. Se você já assistiu Duna e chegou até aqui, conta pra mim o que você achou do filme, quais foram os momentos que mais te impactaram, se você gostou da primeira parte, gostou da parte 2 também, não gostou da primeira parte, gostou da parte 2, me conta tudo, abre seu coração aqui nos comentários, não esquece de me seguir nas redes sociais pra gente falar mais sobre Duna e sobre vários outros lançamentos, e a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.